Olá, espero que todos estejam muito bem. Mais uma aula aqui sobre a última revisão do Enem, em específico hoje sobre repertórios socioculturais. Vamos começar. Bom, vamos começar vendo aqui o que é um repertório sociocultural. Bom, repertórios socioculturais são basicamente conhecimentos e referências que a gente adquire por meio de livros, frases, autores, pesquisas e muito mais. Ou seja, tudo que temos ali entrado em contato, como livros, filmes, séries e muito mais. Ou seja, eles vão ser também adquiridos por meio da interação social, eh, que é ali a relação que você tem com seus familiares, com seus pais, com seus amigos, seus professores e toda a relação social que você teve ali ao longo de sua vida. Assim como a da assimilação da cultura, que é tudo aquilo que você consome de cultura, seja de música, filmes, de séries, de livros que você leu, poemas, poesias e entre muitos outros. Bom, eles podem ser usados na redação do Enem como uma forma de você afirmar ali, de você reforçar o seu argumento, assim como também na vida, para você apoiar as suas opiniões e argumentações, como eu disse anteriormente, para você trazer essa fundamentação e esse fortalecimento para o que você deseja defender. Algo que é muito importante de ser realizado na redação do Enem. Bom, por ser algo muito importante, você deve estar se perguntando agora, caso não saiba, só relembra acredito que vocês sabem, mas só relembrando que o repertório sociocultural, ele vai estar ligado, entrelaçado ali, com a parte da redação do Enem, em específico com a temática que vai ser abordada, com o tema que vai ser exigido, eh, na na redação do ano em que estamos ou do ano que vier e por aí se vai, do ano que estiver sendo feito o Enem. Ao longo dos anos, as temáticas da redação do Enem, elas vêm variando muito a cada ano. Elas têm percorrido por, diversas partes da nossa sociedade, desde direito, cidadania, educação, e entre outros. Os temas geralmente são muito voltados para as atualidades que estão acontecendo no momento. Eh, então uma boa dica para vocês utilizarem é se manter atualizado com as últimas notícias e questões que têm sido divulgadas e discutidas ultimamente, tanto na internet quanto nos jornais, ou que têm sido divulgados por aí. Para vocês verem um pouco dessa variação que ocorreu ao longo dos anos, eu trouxe aqui, 4 temas para vocês verem como pode diferir bastante cada ano um do outro. Eh, Começando aqui com os anos 2000, em que a temática foi muito mais voltada para a parte de direitos e também de cidadania, né. Então, nos anos 2000, a temática foi sobre direitos da criança e do adolescente, como enfrentar esse desafio nacional, que é voltada ali para vocês pensarem e argumentarem sobre, eh, o direito ali da criança e do adolescente, então algo muito mais voltado para essas questões sociais que estavam acontecendo ali na época, e por aí se vai. Já no ano de 2006, ah, ainda temos essa questão, social, só que agora voltada para a educação. Então, no ano de 2006, a temática foi o poder de transformação da leitura. Então, voltada ali para essa questão que também continua sendo muito atual. Eh, Como vocês podem ver, os temas que estão, abordados nos temas anteriores do Enem, ainda são temas muito atuais, infelizmente. Então, é para vocês perceberem também que os temas não irão fugir muito disso, porque, como eu disse anteriormente, são questões que eram comuns na época e infelizmente continuam sendo comuns ainda hoje em dia. Inclusive, algo que desde que eu me conheço por gente, estamos tentando fazer, a preservação da floresta amazônica
E isso também foi discutido na redação do Enem, do tema no ano de 2008, que o tema foi justamente esse: como preservar a floresta amazônica. Então, é algo muito mais voltado para o meio ambiente. E no último tema que eu gostaria de trazer aqui para vocês perceberem essa grande variedade que é possível de se ter, é o ano de 2015, em que o tema é a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então, novamente trazendo outra questão social, que é a violência contra a mulher, que tem acontecido desde aquele tempo, como desde sempre tem acontecido, e infelizmente hoje ainda continua acontecendo. Então, é legal vocês perceberem o quanto que as redações de fato passou por diversas camadas da sociedade, então falou sobre a temática das mulheres, a temática do meio ambiente, da educação, da leitura, do direito da criança e adolescente, que é algo que é pouco discutido hoje em dia, mas é importante falarmos também. Então, é importante vocês se manterem sempre muito diversos em seus conteúdos que vocês estão estudando, que vocês estão consumindo e que também vocês estão eh, utilizando também para realizar ali a sua redação, para vocês criarem um próprio repertório, que é a parte que iremos abordar agora. Bom, o repertório, como foi dito lá no começo, ele é utilizado para vocês reforçarem uma opinião ou um argumento que vocês querem defender. Perdão, não é uma opinião, e sim um argumento que vocês querem defender. Então, para isso, vocês não precisam utilizar somente os grandes filósofos ou pensadores clássicos, que estão tão distantes lá nos livros de história. É claro que vocês podem utilizar eles, não é proibido de utilizá-los, mas vocês não estão apenas limitados a eles. Coisa que, quando se utiliza muitas das vezes esses filósofos, nem muitas das vezes a temática que eles abordam ou a frase que vocês utilizaram, a citação, se encaixa com a proposta da redação que foi pedida. O que pode causar a diminuição da nota na competência 2, que é justamente a do repertório. Eh, ou seja, aqui o que queremos trazer para vocês nessa aula de hoje é que vocês podem utilizar outros conteúdos culturais, como músicas, filmes, poemas e livros, entre outros, que são tão válidos quanto, tá? E também livros que vocês leram, gente, algo que está próximo, mais próximo da sua realidade e também que você já tem um certo conhecimento. Bom, e para trazer, exemplificar isso que eu acabei de dizer, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de dicas de repertório sociocultural que poderiam ser utilizados nos temas dessas redações do Enem. Começando aqui com o tema do anos 2000, que foi sobre ali eh, a questão da criança e do adolescente. Como podem perceber, eu trouxe mais referências brasileiras também, que é algo que está muito mais próximo da nossa realidade. A primeira é o filme Sonhos Roubados, é um filme muito legal de ser utilizado como repertório, pois ele vai falar sobre uma realidade de 3 adolescentes de uma comunidade no Rio de Janeiro, que elas se prostituem para sobreviver e realizar os seus desejos de consumo. E também é um filme que trata bastante a dificuldade das comunidades do Rio de Janeiro, mas também no Brasil como um todo. Então ele fala sobre a perda da infância e da adolescência em decorrência das dificuldades sofridas dentro das comunidades brasileiras. Então é algo que pode se encaixar muito bem nessa temática da redação do Enem que foi pedida nos anos 2000. Já para o ano de 2006, que a temática era sobre a leitura, eh, eu trouxe aqui como dica o tema não, perdão, o filme Escritores da Liberdade, que é um filme bastante famoso, em específico algumas cenas, alguns cortes, que é muito comum de se ter e de se ver nas redes sociais. O filme fala basicamente de uma professora ela vai para uma escola que a violência é algo que é muito forte, pois traz ali junto dentro da escola diversos grupos
culturais, grupos ali de minorias, que há certas rixas entre eles, e o que acaba gerando muita violência. Então, são adolescentes que são marcados pelo racismo, pela violência no seu dia a dia, tanto na escola quanto nas suas casas. Então, esse filme fala sobre essa professora que ela trabalha com diferentes tipos de métodos para que os seus estudantes comecem a se conectar com os estudos, com a leitura e comecem a se expressar melhor para que essa violência que foi imposta a eles não determinem o seu futuro para sempre. Então, é algo que é muito importante e também em específico um projeto que é feito no filme, que é com a leitura do livro da Anne Frank. Então, é algo que é muito legal ser tratado também nessa temática. Já no ano de 2008, eu trouxe aqui, qual a temática foi sobre a do meio ambiente, eu trouxe aqui a música Shot Ecológico do Luiz Gonzaga. Gente, a música Shot Ecológico, ele faz um relato dos efeitos da poluição na nossa vida e como que isso tem afetado a nossa sociedade, a nós como pessoas, também em específico, claro, o nosso planeta. Então, é algo que é muito importante, é algo que dá para linkar muito bem ali os versos que o Luiz Gonzaga canta com a temática do meio ambiente. Em específico também levando em conta que o rei do Baião, né, que é o Luiz Gonzaga, ele veio ali também da área do Nordeste, que sofre muito com essas questões do meio ambiente. E por último, aqui, como último exemplo, eu trouxe do tema de 2015, que foi sobre a temática da violência contra a mulher, a música Maria da Vila Matilde, da Elza Soares. Gente, essa música é uma música extremamente forte. A Elza Soares tem uma voz muito forte, em que ela vai trazer aqui essa denúncia da violência doméstica no Brasil, em específico, né, ali na Vila Matilde, em que ela vai trazer ali um recorte de que se o homem fizer alguma coisa ali com a mulher que está retratada na música, que ela vai ligar pro 910 e por aí se vai. Perdão, gente, não é 190 não, é 180. Perdão, mas basicamente é isso. Então também dá para linkar muito aqui. Então, esse é um exemplo, gente, que vocês podem utilizar eh, coisas que estão mais próximas da gente. Não é necessário vocês buscarem um filósofo que está tão longe da gente ou de algo que está muito longe, que muitas das vezes nem retrata a realidade que é vivida aqui no Brasil, aqui na América Latina. E é importante, muito importante vocês utilizarem algo que esteja próximo da vida de vocês e, e que seja de fato algo que vocês consigam usar com maior facilidade e lembrar também com uma maior facilidade na hora da redação. Um exemplo disso também eu lembro, não consegui colocar aqui, mas eu lembro que teve um ano em que uma estudante utilizou Crepúsculo como repertório na redação. E ela tirou uma nota muito alta, foi quase 1000 na redação. Então, não tenham medo de vocês utilizarem aí e aproveitarem de tudo que vocês têm de repertório na cabecinha de vocês. E bom, gente, já concluindo aqui, apesar desses temas terem sido de Enems anteriores, é muito possível, gente. Como eu disse, são temas que ainda continuam atuais. Então, vocês ainda podem meio que adaptá-los para futuros temas, talvez, que ainda possam vir ainda desse ano. Então, recomendo que vocês estudem muito as atualidades que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Eh, Se lembre também, gente, que aquele repertório eh, que foi utilizado, ele tem que ser incrementado no texto, ele tem que haver com a redação. Então, então utilize muito bem, consiga linkar muito bem o seu repertório com o tema que foi pedido,
Porque um bom repertório, gente, não é aquele que foi o mais complexo de pensar, não é aquele que foi o mais consagrado no cânone, não, mas sim aquele que foi bem utilizado e incrementado no texto, tá bom? É, é isso, gente. Então lembre que o conhecimento que vocês têm, ele é tão válido quanto, tá bom? Espero que tenham relembrado aqui o que que é repertório sociocultural. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena revisão. E é isso. Então, desejo a todos um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, ao qual horário você estiver assistindo. E espero que vocês consigam realizar uma ótima prova e uma ótima redação. Desde já, muito obrigado, gente. Tá bom? Muito obrigado e tchau, tchau.